Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos então aqui fazer mais um vídeo. Queria comentar com vocês alguns assuntos muito importantes, que é a perseguição aos cristãos no mundo, né? É um assunto que vem sendo pouco debatido aí nos meios de comunicação e precisa mais ter essa ênfase. Tem algumas reportagens que eu vou mostrar aqui para vocês que falam sobre isso, sobre essa perseguição aos cristãos no mundo, principalmente nos países que tem regimes voltados para o comunismo, para o islamismo. Então a gente vai comentar muito sobre isso hoje nesse vídeo. Então já se inscreve aí no canal se você quiser se inscrever e ajudar o canal aqui a crescer. No final, quando você terminar de assistir o vídeo, se você gostar ou não, deixa seu like ou dislike. E também comenta aí para interagir comigo aqui, para eu poder saber qual a sua opinião, para a gente ter uma mais interação aqui. Bom, eu vou começar mostrando primeiramente duas reportagens que eu vi aqui na internet. Uma é do Correio Brasiliense e a outra é da Veja. E ambas foram feitas em datas diferentes. E para começo também de história, eu estou trazendo esse tema por uma reportagem que surgiu. Eu vi essa reportagem no site Portas Abertas, que é um site voltado para isso, uma organização voltada para isso, para falar desses assuntos. E aí, nessa reportagem fala do aumento de perseguição aos cristãos na China, nesses últimos tempos. No ranking que eles mostram lá, dos 50 países que mais perseguem cristãos no mundo, tendo a Coreia do Norte como o primeiro, tendo a Índia como o 10º país que mais persegue, a China, que estava na 27ª posição, caiu para a 23ª, tendo a Colômbia, que faz parte aqui, né, o país aqui da latino-americano, que tem a religião principal no país como o cristianismo, está aí nesse ranking dos 50 países que mais perseguem. Ele está na posição 41ª, e a Rússia também, que agora tem a religião principal como o cristianismo, que está na 26ª posição. Então é muito preocupante a parte da China, né, que ela intensificou sua perseguição aos cristãos. Desses países que eu falei, a Coreia do Norte, a religião lá que é adotada no país, na verdade não é uma religião, é uma ideologia que se chama ideologia Juche. Não sei se é Juche ou Juche, alguma coisa assim. A Índia é o hinduísmo. Na China é o budismo. E como eu falei, Colômbia, cristianismo, e Rússia, o cristianismo. Então, nesse ranking a gente consegue ver os países que mais perseguem cristãos. E se você olhar para as religiões, é o islamismo, é o budismo, é o hinduísmo, são essas religiões que são totalitárias, né? Onde se tem o cristianismo, você não só tem o cristianismo, você tem uma diversidade de outras religiões, né? Porque os países cristãos, eles aceitam essa diversidade. Agora, os que não são cristãos, que têm o islamismo, por exemplo, como religião predominante, é difícil eles aceitar, muito difícil aceitar. As duas reportagens que eu quero trazer para vocês, que é a do Brasil, do Correio Brasiliense, que foi feito em 15/1/2020, diz no tema que mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2019. Em 2019, mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos. Olha esse número, né? E a outra reportagem é da Veja, de 19/10/2018, que diz o seguinte: perseguição onde os cristãos são vítimas de opressão e violência. E aí ele cita alguns nomes e diz: José Lee, Frederic, Samuel e Neemias relatam a violência sofrida. Cristianismo corre risco em parte do Oriente Médio e enfrenta governos extremistas na Ásia. Recomendo vocês lerem essas reportagens, que vocês vão ver o horror que é, né? Ainda hoje é isso, porque desde muito tempo os cristãos já foram mortos, feitos de escravos e perseguidos aí, e hoje a gente ainda vê isso, principalmente na região aí do Oriente Médio e da Ásia. No mesmo site, no Portas Abertas, tem a história lá sobre a perseguição dos cristãos do mundo, que é tirado do livro, que o livro é Resistência Cristã, de Jordan Capegan, acho que é assim que fala o nome dele,
E aí eu vou ler aqui um pedacinho onde ele fala sobre o surgimento da doutrina do ateísmo no século XX e o florescimento do comunismo, do islamismo, do nacionalismo, que foi causa para muitas perseguições e mortes aí dos cristãos. Então, nesse pedaço aqui onde ele fala desse tempo, ele diz mais ou menos assim: 2 fatores responsáveis no século XX pela perseguição aos cristãos foram o ateísmo, no caso o comunismo, e o islamismo, que são parecidos com o cristianismo, no sentido de querer alcançar o mundo ou se expandir pelo mundo, ou seja, eles querem dominar o mundo, né? E impor sua vontade, seu pensamento único, e não aceitar outro tipo de pensamento. E aí ele diz: o primeiro foi o nascimento de uma nova doutrina ateísta, o comunismo, parecido com o cristianismo e o islamismo em sua visão de alcançar o mundo. Desde a Revolução Bolchevista de São Petersburgo, em 1917, a igreja foi a primeira a ser perseguida, onde quer que o comunismo ficasse em pé. Olha isso. Durante os anos 70, em que viveram sob a influência de Moscou, e ainda hoje em países comunistas, como a China, a Coreia do Norte, o Vietnã e Cuba, os cristãos têm sofrido discriminação, tortura, violência, prisão e assassinato por causa de sua fé. E aí, para você ver, né, o absurdo que a gente vive, né? E hoje também, nessa mesma reportagem, hoje eles falam que o Ocidente se calou em relação a isso. E se calou muito porque teve épocas em que os cristãos eles falavam, tanto a Igreja Católica como os protestantes, todas as suas vertentes, eles vinham a público, falavam, tivemos pessoas corajosas de enfrentar isso, serem mortas, perseguidas, para poder denunciar isso. E ele diz nessa parte desse livro, que o Ocidente, durante esses tempos, vem se calando em relação a isso. E isso é devido à infiltração de pessoas ligadas ao socialismo dentro da igreja, tanto igreja católica como protestante. Tem até a tal aí da teologia da libertação. São a infiltração de ideias comunistas, marxistas dentro das igrejas, para justamente mudar ou então dividir o pensamento e ter aí as ideias comunistas, marxistas dominantes aí no meio cristão. Então, muito desse silêncio sobre as perseguições e até dessa mistura, né, dessa revirada de dizer que os cristãos que oprimem certos grupos, aconteceu por conta disso. Nos 50 países que mais perseguem, graças a Deus e felizmente o Brasil não está entre eles, nem nos 50 nem nos outros 50 que tem as perseguições, mas não é tão intensa quanto nesses outros. Então, se você pegar esses países, você vai ver que que as religiões são totalitárias, que são regimes totalitários, e vai ver o quanto é sofrido esse povo viver, passar aí nesses países. Então, é um tema que tem que ser falado recorrentemente. Hoje no Brasil, o que a gente vê é o seguinte: pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, que falam muito de Deus, são conservadores e cristãos, estão sendo perseguidos, sendo calados aí no Twitter, como por exemplo hoje o STF mandou banir todas as contas desses apoiadores de Bolsonaro que estão sendo investigados aí nesse inquérito ilegal da CPMI das fake news. Então o que acontece? Tem que abrir o olho porque quem está por detrás disso é a esquerda, e a esquerda jamais quer ver florescer um pensamento diverso, ou pelo menos um pensamento aí que abranja outras vertentes, né? Ela quer impor a dela, foi o que a gente passou durante muito tempo. O resultado da nossa educação hoje, o resultado da cegueira que o brasileiro vive hoje, foi devido a muito tempo de governos de esquerda aí no Brasil. Então é isso. O que é que você acha disso? Comente aí embaixo, deixe seu like ou dislike se você não gostar, e se inscreva no canal para ajudar a gente aqui a crescer. Fui!